Gente, vamos para o nosso segundo turno? Vamos para o nosso segundo turno e finalizar esse assunto dos atributos comunicados para a gente entrar na Trindade. Agora está mais geladinho, né? O Senhor refrigerou a nossa alma. Vamos lá. Completando aqui dos atributos comunicáveis, a gente vai passar para os atributos morais. Quando a gente fala dos atributos morais, a gente fala de 3 atributos envolvidos aqui. Então, Deus tem os atributos intelectuais. Seus atributos intelectuais envolvem seu conhecimento, sua sabedoria, que é a aplicação do seu conhecimento de maneira a atingir o fim adequado, e a veracidade. Quando falamos, então, dos atributos morais, nós estamos falando da bondade de Deus, dois, estamos falando da justiça divina e também estamos falando da sua santidade. Então, quando eu falo dos atributos morais de Deus, geralmente estou falando dessas 3 questões aqui: a bondade, a justiça e a santidade. Deu para pegar? Tranquilo? E esses atributos morais, por exemplo, a bondade, esta geralmente é tratada como uma das concepções genéricas, incluindo diversas variedades que se distinguem de acordo com os seus objetos. É nos atributos morais de Deus que ele se revela a nós de maneira mais grandiosa nesse relacionamento conosco. Os atributos morais de Deus são geralmente considerados como as perfeições divinas mais gloriosas, nesse sentido, para conosco. Por exemplo, dentro da bondade de Deus, a gente tem incluído a sua benevolência, por exemplo, é como ele aplica a sua bondade a nós, trazendo os seus bens. A bondade em si mesmo não é a benevolência. A bondade é a sua perfeição em todas as suas partes. Isso que a gente tem do conceito de bondade. É a perfeição em todas as partes. Então, a bondade de Deus, aplicada a nós, traz o seu bem. E aí a gente chama essa bondade de benevolência. Só que além da benevolência, aqui está o amor de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus e a longanimidade de Deus. Então, quando eu falo assim, os atributos morais de Deus, 3 pelo menos: bondade, justiça e santidade. E a sua bondade diz respeito ao quê? Benevolência, que é a aplicação do seu bem, né, da sua bondade a nós. Seu amor, sua graça, sua misericórdia e sua longanimidade. Então, na verdade, está falando de um conjunto de atributos dentro da própria bondade. É por isso, por exemplo, que o apóstolo Paulo, falando em Romanos, capítulo 2, se não me falha a memória, mostrando a dureza de coração dos judeus, ele fala assim: ou vocês desprezam a bondade de Deus que te leva ao arrependimento. Então, essa bondade aplicada, que vira a benevolência, ela também traz esse aspecto, que conduz ao arrependimento: a sua benevolência, a sua graça, a sua misericórdia e a sua longanimidade e o seu amor. Então, ao falar da bondade de Deus, a gente está falando de algo que traz, junto consigo, vários aspectos. Sua justiça, por exemplo. Vamos para... É porque eu só troquei aqui. Não botei na ordem, não. Precisa trocar aqui? Não, né? Não. A santidade de Deus, né? Ele coloca aqui: é uma das palavras religiosas mais proeminentes do Velho Testamento. É aplicada primeiramente a Deus. A mesma ideia é comunicada pelas tais palavras, enfim,
E aí ele coloca aqui: disto já se vê que não é correto pensar na santidade de Deus, primeiramente, como uma qualidade moral religiosa, como geralmente se faz. Sua ideia fundamental é uma oposição à relação ou relação existente entre Deus e uma coisa ou uma pessoa. Essa palavra santidade vem de cortar e separar. Ou seja, quando a gente fala da santidade, ele é totalmente separado de tudo que existe. Aí, nesse sentido, é a santidade no aspecto de majestade. E aí vem o segundo aspecto, que é aquele aspecto moral, que é a separação do mal. Deus não pode ser tentado pelo mal, Deus não tem nenhuma ligação com o mal. Aquela figurinha, né, aqui. Como é que é o nome disso aqui? Preto e branco, um pouquinho de preto no branco, um pouquinho de branco no preto, um pouquinho de mal no bem, um pouquinho de... Não é assim? Ou seja, Deus é separado de tudo que existe. Ele está acima, é separado. É o aspecto da majestade, a sua santidade no aspecto majestoso. E também a sua santidade no aspecto moral, que é o sentido que a gente mais pensa, é essa separação total do mal. Por isso, quando a gente fala de um exemplo, uma coisa santa, uma coisa separada. E aí na Escritura você vai ver pessoas separadas para Deus e você vai ver também objetos, né, sagrados, ou seja, separados para Deus. Terceiro, separar, né? Você corta e separa. E a sua justiça. A gente acabou pulando, né? Geralmente se faz distinção entre a justiça absoluta de Deus e a relativa. Aquela é a retidão da natureza divina, em virtude da qual é infinitamente reto. Nesse aspecto, então, a justiça de Deus é a sua retidão. Aí ele coloca aqui: enquanto que esta é a perfeição de Deus pela qual ele se mantém contra toda violação da sua santidade, e mostra em tudo e por tudo que ele é santo. Nesse aspecto aqui, a sua justiça tem a ver com a sua santidade. Ele não viola jamais a sua natureza. E a retidão é o termo, e a esta retidão que o termo justiça se aplica mais particularmente. Mas tem também aqui a justiça distributiva, de distribuição. Nesse sentido, a justiça de Deus é aquilo que ele utiliza para distribuir as suas recompensas e os seus castigos, ou seja, a sua punição. Então, a justiça de Deus, a retidão, ele não viola o seu ser, não viola a sua santidade, não faz nada que vai violar a si mesmo. Por isso, retidão. E também a justiça de Deus se aplica no sentido distributivo, aonde ele vai distribuir a sua recompensa e o seu juízo. E por último, gente, o quarto atributo, soberania. Quando a gente pensa na soberania de Deus, lembra logo de quem? Calvinismo, soberania de Deus. Mas a soberania de Deus aqui é mostrada da seguinte maneira. Vamos lá, para a gente fechar, para a gente entrar, senão não vai dar tempo para a gente fazer direito a nossa aula da Trindade, né? A soberania de Deus recebe forte ênfase na Escritura, e aí na parte final diz assim: ele governa como rei no sentido mais absoluto da palavra, e todas as coisas dependem dele e são subservientes a ele. As provas bíblicas da soberania de Deus são abundantes.
mas aqui nos limitamos a referir-nos a algumas passagens mais significativas. E essa soberania vai estar relacionada à sua vontade e o seu poder. Essa vontade que ninguém pode resistir no sentido pleno. É claro que a vontade no sentido que ele pede as suas leis, o homem desobedece. Mas a sua vontade soberana é estabelecida sobre todas as coisas, e todas as coisas caminham para a concretização dessa vontade. Tem uma passagem lá em Apocalipse, por exemplo, que fala sobre o dragão e os seus chifres, falando sobre... Oi? Apocalipse 12. A besta fala sobre o dragão, fala a besta que sobe do mar, sobe da terra. Não, mas aí fala Apocalipse 17, que a mulher está montada, é a besta, de 10 chifres, 7 cabeças, 10 chifres. E aí esses 10 chifres ele fala que, que são 10 reinos, que faz aliança contra o Cordeiro de Deus. E aí diz que eles, na sua oposição ao Cordeiro de Deus, Deus colocou em seus corações que eles cumpram a sua vontade. Então, mesmo se opondo, mesmo se levantando contra o Cordeiro de Deus, na verdade, essa rebelião, esse ataque contra, no caso, o Cordeiro de Deus ali, é o aspecto da perseguição contra a igreja dentro do Império Romano. E isso, sem que eles percebessem, eles estavam cumprindo a vontade de Deus. Porque Deus tem colocado em seus corações que cumpram a sua vontade. Então, nesse aspecto, a vontade de Deus soberana jamais cairá por terra. O homem pode resistir à vontade de Deus nesse sentido, de desobedecer às leis, às suas normas que ele estabeleceu para o viver, como a gente vê em forma de rebelião. Mas a sua vontade soberana, que ele decretou para chegar ao seu determinado fim, ela será cumprida em plenitude. E até mesmo por meio de situações que parece que estão contrariando essa vontade. Aí nesse caso a gente lembra também da história de José, que ele foi lançado no poço, passou todo aquele processo lá, no final se encontra com os irmãos bolados, pensando que iria se vingar, e aí ele fala, não, Deus me enviou para cá, pode estar tranquilo. Ele falou que aquele mal físico que os seus irmãos fizeram contra ele, era a vontade de Deus que empurrou ele para dentro do Egito e cumprir essa vontade plena, né, que era sustentar a família dele, abrir caminho para o povo, enfim. Então, até nesse aspecto, você vê que Deus utiliza do mal físico, Deus utiliza dessas situações de oposição para que a sua vontade seja cumprida. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Eu tenho uma dúvida assim, em relação a essa questão dos atributos, que lá atrás eu entendi que os atributos incomunicáveis seriam os que Deus não transmite, ou o homem não consegue representar isso de forma falha, né? E os comunicáveis seriam os que a gente consegue mais se assemelhar de alguma maneira para compreender alguma qualidade de Deus. Sim, ele deu para a gente esses atributos de maneira finita, de maneira limitada, e nesse a gente consegue lidar um pouco melhor, porque a gente tem um pedaço dele na gente. Assim como ele concedeu para a gente a sua imagem e a sua semelhança, no sentido limitado, a gente traz a semelhança dele, não ele em plenitude. Assim também acontece com os atributos comunicáveis. Ele deu para a gente a bondade, deu para a gente a questão da justiça. Então ele deu para a gente um aspecto limitado, finito. E aí a gente lida melhor com eles. E a questão da soberania, assim, porque eu entendo que aprendi isso muito na relação nossa com Satanás, né? Tipo, a gente só faz a vontade dele porque a gente quer, não é ele que nos submete à vontade. Né? Tem pessoas que acham que Satanás ele viola faz tudo para poder colocar você ali, mas você sempre tem uma escolha. Então, esse conceito de soberania, eu não vejo, às vezes, como falho, né?
Não uma pode. soberania finita. Eu vejo como uma não soberania, porque você não está exercendo a sua vontade sobre a pessoa. Ela está deixando que você exerça. Então, de certa forma, passa pela vontade dela, entendeu? Sim, o pedacinho que ele deu para a gente, de ter poder, de ter domínio, nele é pleno. Na gente não, tem essas limitações, tem esses aspectos de um sobre o outro, enfim. Quer falar uma coisa? Uhum. Aí a gente vê na questão de a soberania, a vontade de Deus sendo cumprida na vida de Jó, através do uso até do próprio Satanás, que Deus abre as portas para ferir Jó e cumprir a sua vontade, para mostrar que o homem serve a Deus, independentemente daquilo que Deus pode lhe dar. Ficou claro ali. E uma frase que Lutero gostava de usar muito, que ele utilizava, era chamar o diabo de Deus. Até o diabo é o diabo de Deus, porque até ele, aí a linguagem parece ser meio estranha, diabo de Deus, até ele, no exercício da sua rebelião, está cumprindo a vontade de Deus soberana para chegar no seu devido fim. E aí que entra a questão do mal também, né? Deus, ele decretou o mal pela sua vontade, ou ele decretou permitir o mal no mundo? Porque se a gente pensar nesse sentido, na sua vontade soberana, quando ele realiza o projeto de criar todas as coisas, o que ele está vendo nesse projeto? A realidade do mal que vai acontecer. E por que ele não cortou esse mal? Espera aí, eu estou projetando aqui, o mal vai acontecer no mundo, vai entrar na realidade, então eu vou tirar, não vou permitir que ele entre no mundo. Então, na vontade dele, o que ele fez na sua vontade soberana? Ele decretou o mal ou decretou permitir que o mal acontecesse? Decretou permitir que o mal acontecesse. Aí a gente pergunta, mas qual é a finalidade desse mal? Se Deus é bom, a sua bondade que ele divide com a gente, ele tem uma vontade soberana, ele vê antes de acontecer, como é que ele permite a entrada desse mal no mundo? Qual é a função do mal no mundo? É uma das questões mais complicadas em relação à fé cristã. Mas aí qual é a explicação? Ele decretou permitir a entrada do mal no mundo que ele fez, na realidade que ele criou, para atingir um bem maior com esse mal. Mas isso também não satisfaz a gente, porque como é que ele faz isso? O pastor João fala aqui na igreja que o mal serve a Deus. É uma linguagem O mal serve. E teologicamente. O mal de Deus, o mal que Deus permite é bom. É sempre para ensinar. Sim, sempre para sim. Aí nesse sentido a gente pode dizer assim, Deus, na sua vontade, ele faz o mal físico. O que é o mal físico? É aquele mal que fala assim, eu crio a luz, crio a céu, eu faço o mal. É o mal físico. Ele utiliza das circunstâncias negativas, é o cativeiro de Israel, é a disciplina para atingir um bem maior. Mas ele, na sua vontade, não decretou o mal moral. Ele decretou permitir a entrada para atingir um bem maior. Agora, mas se... a criação parte dele, né? Hã? A criação parte dele, né? Sim, na vontade dele. Esses aspectos são delicados demais quando a gente trata dessa vontade soberana de Deus, né? A vontade soberana de Deus jamais será resistida, mas a vontade dele que ele normatizou, que ele estabeleceu como norma para o viver das criaturas, dos seres humanos, o homem transgride, se rebela, mas ainda assim essa rebelião vai cumprir a sua vontade soberana no final. E aí a gente encerra aqui na parte do poder de Deus. Então, em primeiro lugar, esse poder fala da vontade soberana essa soberania fala da vontade e fala do seu poder. A soberania de Deus há expressão não somente da vontade divina, mas também na onipotência, ou em seu poder de executar a sua vontade. Veja que nesse sentido, a sua vontade trabalha conjugada com o seu poder. Como que ele cumpre a sua vontade? Evidentemente, pelo seu poder. Ninguém pode fazer com que a sua vontade não seja cumprida em função do seu poder soberano para atingir todos os fins que ele estabeleceu para acontecer. Aí diz aqui, para a gente finalizar,
pode-se denominar o poder de Deus, a eficaz energia da sua natureza, ou a perfeição do seu ser, pelo qual ele é a causalidade absoluta e suprema. Ele, na sua vontade, decreta todas as coisas, e no seu poder ele realiza todas essas coisas que ele decretou por sua vontade. É aquela palavra de Isaías: operando eu, quem impedirá? Fala de um poder que não tem barreira que possa impedir. Então a sua vontade decretada soberanamente vai chegar ao seu fim, à sua consumação, em função dele ter o poder total de chegar lá. E aí ele comunicou para a gente esse poder também, porque fala desse atributo comunicável. Lembra quando ele fez Adão? Ele diz que toda a natureza está debaixo do seu domínio. Ele vai dominar, vai cuidar da natureza, enfim. Deus divide com o homem uma parcela de poder. Por isso, então, ele é também um atributo comunicável, a soberania de Deus. Zerando, vamos pular para outra parte, gente? Vamos pular para... pegar aqui, da Trindade. Não é o bairro, não. Agora que é mais quente ainda, né? Se isso daí já bugou, imagina. Uma pergunta em relação a essa questão de poder, que ele transmite para a gente, porque tem essa relação entre poder e autoridade, né? Ele transmite autoridade ou efetivamente poder? Porque o poder está sobre ele. Ele não emana do poder dele para a gente, ele dá uma autoridade para que a gente exerça o poder dele. Sim, ele dá essa autoridade porque ele confere esse poder. Se a gente tem autoridade, essa autoridade vem do poder. Sem poder não há exercício de autoridade, né? Quando ele dá esse poder, ele dá a sua, né, parte de um pedaço da sua autoridade, para o homem exercer esse poder, a sua autoridade sobre uma determinada esfera da realidade. Então, se há autoridade é porque há poder, certo? Não tem como exercer autoridade sem poder. E como isso sempre, tudo isso emana de Deus, então, por isso que a Bíblia fala que toda autoridade... Sim. Vamos apagar aqui, vamos entrar na Trindade, gente? A doutrina da Trindade é mais complexa ainda. Porém, a Escritura aponta para ela. Por que a gente reflete sobre a Trindade? Porque a Bíblia fala, apresenta um Deus trino. E aí, quando a gente começa a refletir sobre ela, a gente começa a encontrar várias dificuldades nesse aspecto. Mas ainda assim, é necessário tratar até onde a gente pode tratar. A gente caminha refletindo a partir dos dados das Escrituras, tentando esclarecer alguns pontos, mas chega a um ponto que não dá mais. Existe a parte que fica em mistério, e não dá para desfazer isso. Todas as vezes que a igreja tentou desfazer isso, ela acabou se equivocando de maneira grave. Por exemplo, aqui no slide da Trindade, vamos lá, dentro da questão da Trindade, deixa eu botar aqui. O autor coloca assim: a doutrina da Trindade sempre enfrentou dificuldade e, portanto, não é de admirar que a igreja, em seus esforços para formulá-la, tenha sido repetidamente tentada a racionalizá-la e a dar-lhe uma construção que deixa de fazer justiça aos dados das Escrituras. Então, quando a gente começa a refletir a Trindade, vamos racionalizar isso. Vamos construir a doutrina da Trindade. Sempre que a igreja tentou fazer isso e tentou racionalizar, ela cometeu grandes equívocos. Então é uma parte sensível. Por isso que na doutrina da Trindade você encontra uma linguagem muito sutil, muito técnica. Cada aspecto colocado no seu devido lugar. Está gravando ali?
Cada aspecto colocar no seu devido lugar, para não cair nem num erro e nem no outro. Aí, por exemplo, eu lembrei aqui daquele sonho que Agostinho teve sobre a Trindade. Agostinho de Hipona, vocês lembram de Agostinho de Hipona? Agostinho de Hipona é o maior teólogo da igreja antiga e um dos maiores teólogos da igreja de todos os tempos. Com base no desenvolvimento teológico que ele produziu, que a gente hoje... Hã? Teve na aula passada um problema, né? Que no som não saiu. Saiu, mas saiu... Saiu ruim. Aí eu vi que ele fez uns testes para consertar. Até publicou os testezinhos para restaurar o som. Vamos lá, eu lembrei do sonho que Agostinho teve quando começou a tratar da Trindade. Ele começou a escrever sobre esse tema, que é um dos maiores teólogos da igreja cristã. Ainda hoje a gente produz teologia muito à base da produção que ele fez, né? A reflexão que ele produziu, e deixou um material vastíssimo. Então, a literatura teológica dele é muito profunda. E aí diz que ele uma vez teve um sonho, que ele viu uma criancinha, né? Não sei se eu já contei aqui, já contei esse sonho? Vou contar o meu sonho, então. É o sonho dele. Ele teve um sonho que ele viu uma criancinha brincando na beira da praia e estava escrevendo sobre esse assunto. Ele levou, já estava maduro na fé, e aí começou a tentar refletir. Começou a tentar a entender melhor a doutrina e deixar uma doutrina da Trindade bem estabelecida. Quer dizer, era um tema que já vinha sendo discutido dentro da igreja e gerando grandes divisões dentro da igreja. A gente, na caminhada, a gente vai vendo isso. Então, ele começa a escrever, ele tem esse sonho quando está escrevendo essa obra, e nesse sonho ele vê uma criancinha brincando na beira da praia, ia lá na água, pegava um baldezinho d'água e jogava num buraco feito na areia. E fazia esse processo toda hora. E aí ele perguntou o que aquela criança estava fazendo, aí de repente aquela criança, mais ou menos assim o sonho, aquela criança virou um anjo e falou com ele assim: o que é mais fácil? Eu colocar toda a água do oceano aqui dentro desse buraco feito na areia, que é uma coisa, né, impossível, né? Ou você entender a Trindade? Aí despertou daquele sonho, ele percebeu que não tinha como entender plenamente essa doutrina, porque é um mistério que vai muito além da nossa capacidade de reflexão e de linguagem para definição. Mas aí é que entra a questão. Apesar disso, é uma realidade bíblica. E por causa disso, pelos dados da Escritura em cima desse tema, a gente começa a refletir e começa a tentar gerar e produzir e construir uma doutrina sobre esse assunto. Está lá a realidade bíblica. Não tem um termo bíblico para... não tem o termo bíblico Trindade, mas a realidade está ali. Os dados das Escrituras apontam nessa direção. Aí a gente tenta fazer essa construção. Mas todas as vezes que houve a tentativa de construir, refletir, sem o devido cuidado, houve grandes equívocos e grandes erros. Aí tem um teólogo chamado Millard Erickson, que ele diz assim: olha, tente entender a Trindade e você vai perder a sua mente, porque é um assunto de tamanha complexidade que quando a gente começa a refletir, a gente não chega, não dá para fechar. Como pode ser 1 e 3 ao mesmo tempo? Se ele é uma essência, então, se é uma essência, só pode ter uma pessoa correspondendo a essa essência. Mas ele é uma essência e 3 pessoas. Aí não fecha. Aí quando a gente começa a refletir, a gente não consegue fechar logicamente a questão. Aí esse teólogo colocou: tente entender e você vai perder a mente. Aí ele inverte a frase assim: mas tente negá-la e você vai perder a sua salvação. A linguagem para mostrar a complexidade, não que perde a salvação, mas é outro tema, né, que poderia dar pano para manga. Perde ou não perde, hein? Mas a linguagem aqui...
Hã? Não. Tente negar e você vai perder a sua salvação. Ele cunhou essa frase para mostrar o alto grau de complexidade sobre esse assunto. E vamos começar a ver como é que essa questão começa a ser refletida dentro da igreja. Como que a igreja começa a refletir sobre esse assunto? Em primeiro lugar, a gente tem a influência, dos judeus. Bom, o cristianismo, evidentemente, nasceu do judaísmo, certo? É o cumprimento das grandes promessas do judaísmo. E qual foi a influência dos judeus nesse aspecto da Trindade? Os judeus, na época de Jesus, na época de Paulo, enfim, na época do Novo Testamento, na época da igreja, eles afirmavam veementemente a unidade de Deus. Deus é único. E aí o que acontece com essa ênfase dos judeus? A igreja começa a refletir sobre esse tema da Trindade debaixo dessa influência. Aí o autor coloca aqui, o período anterior à reforma. Vamos botar aqui. Oi. Dá para ser crente e não acreditar na Trindade? É difícil. Hã? Não, vai acreditar em Jesus, mas não na Trindade. É assim, é uma complicação muito grande nesse sentido, né? Porque se você olhar para a igreja primitiva, ela ainda não tinha isso na sua mente de maneira definida, a doutrina da Trindade, mas a realidade estava ali. Então, assim, se a gente negar essa realidade, é difícil a gente viver uma fé genuína. Se a gente negar que Deus é uma Trindade, a gente está negando o próprio Deus na sua essência. O próprio Deus no seu ser, que comporta a essência, uma essência e 3 pessoas. Então, assim, é complicado. Agora, eu dizer que está perdido ou que não está, é meio complicado, não vou definir isso aqui. Mas a verdadeira fé aponta para a Trindade. Ela falou que se a pessoa crê em Jesus, mas não crê na Trindade. É uma dificuldade. Crê em Jesus e crê no que ele fala, ele mesmo falou do Pai e do Exato. Espírito. Porque você vê mas não está, assim, doutrinariamente não estava formulada, a presença está ali. Ele falou exatamente isso, existe a Trindade. Não tinha uma formulação, mas tem a realidade bíblica. Justificar que é da mesma forma que eles usam a pluralidade no Antigo Testamento, Jesus também usou para poder representar Deus, não é necessariamente falando de Trindade. Sim, porque... É muito específico, né? Pai, Filho. Sim, você vê o sujeito confessando Deus como soberano, um Deus único, Jesus Cristo como um único e suficiente Salvador, mas ele não aceita a Trindade. Olha a complexidade que você tem para definir essa questão. Eu não acho tão complexo. Sim. Porque na Bíblia a gente tem Deus de diversas formas, diversas faces. Mesmo Deus, de diversas maneiras. Então, assim, uma pessoa que não acredita na Trindade poderia falar assim, é como se eu falasse que no mesmo Deus tem pedacinhos. Um é bom, o outro é mal, o outro é agradável, o outro é... Entendeu? Como se porque nós entendemos os 3 como um. Então, como se... Não, uma essência. Então, isso, como assim? várias qualidades em uma essência. Por isso que eu estou falando, pode ser qualquer coisa, entendeu? Qualquer das características de Deus. Então, assim, em vez de Trindade, poderia ser, não sei, outros nomes, 6. Aí ser tipo bondade, fidelidade, não sei o quê. Entendeu? Então, eu estou entendendo a sua maneira de tentar eu não acho tão complexo definir a Trindade, mas você vê o grau de complexidade que tem para definir isso? Tentar usar os atributos de Deus. 1, 2 e 3 define um só. Mas a gente viu que os atributos de Deus não pode fazer de Deus uma composição.
Ele não é uma composição de atributos. E aí você usar essa ilustração para definir o ser de Deus fica difícil. Entendeu a coisa? Por isso que eu falo. Eu acredito. Não, a gente não pode dizer que é uma composição. Por isso que eu falei aqui, ó, quando a gente trata da Trindade, as linguagens são assim muito cirúrgicas para evitar qualquer equívoco. E foi esse o desenvolvimento da doutrina da Trindade. Por exemplo, o texto bíblico fala que Jesus é gerado pelo Pai. Mas se for gerado, teve um começo. E qual é a linguagem que o texto assume? Qual é a linguagem que a gente assume a partir do texto para falar que ele realmente é gerado? Para assumir a linguagem bíblica. Ele é gerado, mas é eternamente gerado. É preciso colocar isso eternamente gerado para evitar a ideia de que no gerado ele é criado. Veja como é que não é complexo. É complexo. Ele passou pelo processo, mas ele já existia antes do processo. Ele só fez parte do processo. Não estou falando de Jesus em carne não, entendeu? Jesus quando assume o corpo, pá, beleza. Mas o verbo de Deus, Jesus, o Filho de Deus, ele é gerado. Mas ele é gerado eternamente. Para mostrar que ele não tem começo nem fim. Porque você deixar gerado, ele teve um começo. Então ele é uma criatura. Mas aí não fica subjetivo, porque pode ser qualquer coisa. Você sempre vai ter uma argumentação. Então, mas é isso que é a questão de você tentar estabelecer uma doutrina razoavelmente para a Trindade. As linguagens precisam estar no seu devido lugar para não dar margem para colocar Jesus como uma criatura. O Filho de Deus como uma criatura. Então, para tratar desses assuntos, as linguagens foram bem cirúrgicas, bem definidas, para evitar qualquer equívoco que realmente aconteceu. A gente iniciou aqui mostrando o seguinte, que aparentemente, esses detalhes que a gente estuda da teologia própria não tem muito significado na prática. Mas, sem o conhecimento disso, a porta está aberta para a entrada de pequenos equívocos, que aparentemente é inofensivo, mas através dos séculos, ou melhor dizendo, através dos tempos, você acaba criando um Deus à sua imagem e à sua semelhança. E você rebaixa o Deus das Escrituras. A linguagem tem que ser bem cirúrgica, tem que ser bem definida. Às vezes ela pode até sair de certa forma, mas não pode... E ainda assim é limitada, porque é a linguagem humana. Porque no livro, por exemplo, fala que a questão da Trindade é que Deus tinha uma necessidade de que exista a Trindade. Aí depois eu fiquei pensando assim... no Deus não tem necessidade. Eu entendi como se fosse a vontade dele. Ele Sim. se manifestar dessa forma Sim. pra gente, né? Uhum. Eu entendi dessa forma. Mas eu poderia interpretar ao pé da letra e falar, não, então Deus não tem necessidade, então o livro está se contradizendo. Poderia. Entendi. Vamos lá. Antes da reforma, a gente começa lá atrás no Antigo Testamento até chegar na reforma. E a primeira influência que a gente trabalha aqui, os judeus do tempo de Jesus davam muita ênfase à unidade de Deus. E essa ênfase foi trazida para dentro da igreja. Quando começou a discussão sobre a Trindade, muita gente, com base nessa influência judaica, da unidade de Deus, Deus é único e ponto, começaram a negar a doutrina da Trindade com medo de cair na idolatria. Então, assim, o problema, às vezes, de muita gente que negou a Trindade ali, foi um problema de linguagem, porque eles estão afetados pela ideia da unidade de Deus e não estão ainda desenvolvidos dentro da questão da diversidade de Deus. Então, você reúne aqui em Deus, unidade e diversidade. Como eles ressaltavam só esse aspecto da unidade, quando começou a refletir sobre a Trindade, muita gente negou, para evitar o triteísmo, ou seja, o politeísmo, a idolatria. Como é que pode Trindade? Então, são 3 deuses. Se são 3 pessoas, não pode ser um só Deus. Então, muitos começaram a rejeitar a Trindade. O problema geralmente surgiu por causa dessa questão de tentar salvaguardar a unidade de Deus. Aí a gente pensa assim,
Quem foi um dos primeiros a aplicar esse termo às três pessoas de Deus? Porque a Escritura aponta lá que em Deus há três pessoas. Você vai ver Pai, Filho e Espírito Santo. Mas você não vai ver a linguagem trindade. E aí alguém, dentro da teologia, olhando para as três pessoas, aplicou o termo trindade. Aí surge o termo trindade a partir de um teólogo chamado Tertuliano, de Cartago. Tertuliano de Cartago, Cartago ficava no norte da África. E era uma cidade próxima, uma cidade rica. Ali o norte da África, dentro do Império Romano, era muito próximo. Então esse teólogo, começando a refletir sobre esse assunto, olhando para as três pessoas, né, Pai, Filho e Espírito Santo, ele aplica o termo trindade para se referir. Então ele foi o primeiro, um dos primeiros a utilizar o termo trindade para se referir a Deus. E também foi um dos primeiros a começar a formular a doutrina da trindade. O autor coloca aqui assim, olha, Tertuliano foi o primeiro a empregar o termo trindade e a formular a doutrina. Então ele começa a refletir, eu estou vendo três pessoas ali dentro, Pai, Filho e Espírito Santo, mas não tem um termo para se referir a essas três pessoas de uma só vez. Inclusive, ele, além de ter aplicado o termo trindade para se referir às três pessoas, ele criou também várias palavras no latim. Mais de 200 e poucas palavras no latim, foi ele que criou. E ele era um advogado brilhante na época. E ele foi um dos maiores defensores da igreja em relação à perseguição do império. Ele viveu ali por volta do século III, e a igreja estava enfrentando grave perseguição, e nessa perseguição, ao mesmo tempo que ele formulava a doutrina da trindade, ele também defendia a igreja perante o Estado. E ele tem, assim, sacadas interessantes dentro dessa defesa, né? Aí ele chega a dizer, se cai um raio, se acontece uma tempestade, se há um vulcão, se há uma praga, a culpa é nossa. Jogava sempre a culpa no cristão. Tudo de ruim que acontecia dentro do império, qual era a ideia? Está acontecendo isso porque o império tolera o cristianismo. Se lembra que eu falei aqui que eles chamavam os cristãos de ateus? O ateísmo clássico. Como não tinha nada para ver no culto cristão, então o cristão é um ateu. Então o Império Romano está tolerando esse movimento, está deixando esse movimento e está sofrendo a ira dos deuses por causa disso. Então ele se levanta numa linguagem jurídica muito bem desenvolvida para defender o cristianismo dessa perseguição. E ao mesmo tempo que ele defendia o cristianismo da perseguição do império, ele defendia também a sã doutrina. Então, assim, a história dele está engraçada. Ele tinha uma frase, mais ou menos, dizia assim, olha, o que tem Jerusalém com Atenas? Porque ele não gostava muito desse negócio de envolver teologia com filosofia. Ele não gostava muito desse envolvimento, o cristão e a cultura. Ele dizia que o cristão está aqui, a cultura está lá, não pode ter, né, muito esse envolvimento. Mas, por outro lado, ele trouxe assim, uma reflexão muito boa sobre a Trindade e começou a dar os pontapés iniciais. Só que, ao mesmo tempo que ele cria o termo, ele dá a elaboração inicial, ainda assim ele deixa um equívoco dentro dessa questão, que é aquilo que eles chamam de subordinacionismo. A ideia de que o filho é subordinado ao pai. Então, eles estão começando a desenvolver a doutrina, estão ainda ali, meio embrionariamente, fazendo a reflexão, e tem alguns equívocos passando. Aí, depois dele, de Tertuliano, veio outro grande teólogo lá da Igreja Antiga, chamado Orígenes, de Alexandria. Pense numa cidade rica, próspera, uma cidade atuante, vibrante, uma cidade que era o centro da ciência do mundo antigo. Orígenes vivia dentro dessa cidade e ali também ele começa a desenvolver a doutrina da Trindade e vai ampliando o assunto. Mas também ele começa a dizer que o Filho é subordinado ao Pai e o Pai e o Espírito Santo é subordinado ao Filho. E a partir desses pequenos equívocos, uma coisa sutil, uma coisa inofensiva, o autor mostra que isso abriu a porta
para a grande heresia que ficou conhecida como arianismo. O que essa doutrina defendia? Essa doutrina defendia que Cristo era uma criatura do Pai. Defendia a ideia que Cristo foi criado como a primeira criatura. E lembra que eu mostrei que a igreja começa a refletir a doutrina da Trindade a partir daquela influência judaica de tentar salvaguardar e defender a unidade de Deus. Eles enfatizavam a unidade de Deus. Deus é um ser único, Ele é único, mas eles não entendiam a diversidade em Deus. Então o arianismo surge a partir dessa influência. Um certo presbítero, um certo bispo está pregando em Alexandria, era o bispo principal da cidade, chamado Alexandre. Ele está ali pregando e fazendo uma exposição da doutrina da Trindade. Ele está pregando sobre esse tema. E aí, de repente, um dos presbíteros daquela igreja, que era um camarada muito intelectual, tinha uma mente brilhante, e tinha uma influência muito grande dentro da igreja de Alexandria, ele se levanta e ataca aquele sermão. Ele rejeita aquela ideia de trindade, lutando para defender a unidade de Deus. E a partir daí começa a grande, assim chamada, a grande controvérsia ariana do século IV. A controvérsia foi tão grande que envolveu até o Império Romano. Nessa época o Império Romano já tinha se reconciliado com a igreja, Constantino já estava governando o império, então a perseguição já tinha acabado nesse momento. E aí, quando surge essa chamada heresia ariana, esse debate, essa controvérsia, o próprio imperador Constantino convoca um concílio, o chamado Concílio de Niceia. O que é um concílio? É uma Assembleia Geral da Igreja. Como essa controvérsia ariana, quer dizer, um grupo defendia que Deus é uma trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, que tanto o Filho quanto o Espírito Santo são divinos com o Pai. E o outro grupo negava essa realidade, dizendo que não, Jesus ele não é divino, ele é a criatura do Pai, é a primeira criatura, a criatura exaltada. Ele é divino no sentido de estar relacionado com o Pai, mas não divino em si mesmo. Como a igreja foi rachada nesse período, como a igreja entrou nessa controvérsia profunda, até o império estava sofrendo as divisões da igreja, porque a igreja tinha crescido, já tinha se expandido significativamente dentro do império. Então essa luta começou, o império estava sofrendo, Constantino então achou no direito de convocar esse concílio. Ele convocou, custeou e dirigiu o assim chamado Concílio de Niceia, que é o primeiro grande concílio da igreja, que vai definir essa questão da trindade. Então, quando a gente fala de trindade, na sua primeira definição ortodoxa, na sua doutrina correta, a gente tem aqui o Concílio de Niceia. O autor coloca aqui assim, no segundo slide, aí você pula a primeiro parágrafo, diz assim no segundo lá: o Concílio de Niceia declarou que o Filho é essencial com o Pai, enquanto o Concílio de Constantinopla, vieram dois concílios, 325 e 381. O que é um concílio? Uma Assembleia Geral de líderes da igreja. Então esse concílio aqui foi o primeiro a pegar esse tema, essa controvérsia, e tentar estabelecer uma formulação ortodoxa, ou seja, uma doutrina correta para a trindade. Isso em 325, diz assim: declarou que o Filho é essencial com o Pai, enquanto que o Concílio de Constantinopla afirmou a divindade do Espírito, embora não com a mesma precisão. Quanto à inter-relação dos três, foi oficialmente declarado que o Filho é gerado pelo Pai e que o Espírito procede do Pai e do Filho. Então inicia a discussão, Tertuliano dá o termo trindade, começa a fazer a formulação inicial, mas aí nesses dois concílios,
tanto de Nicéia quanto de Constantinopla, nessas duas datas, trouxe a formulação que a gente segue até hoje, sobre a doutrina da Trindade. Então se estabeleceu que o filho é gerado pelo Pai. Eternamente. Por que eles colocaram esse detalhe eternamente, esse detalhezinho? Exatamente. Porque o Ário, o presbítero Ário, estava defendendo a ideia de que Jesus era a primeira criatura de Deus. E se você vai em Hebreu, está dizendo que ele é gerado. Então, aparentemente, Ário está certo. Se ele é gerado, ele foi criado, né, como a primeira criatura, a partir do nada, mas foi criado. Então, derrubando aquela linguagem de Ário, o concílios, eles começam a colocar esses detalhezinhos para rebater essas heresias. Esses dois concílios aqui foram os mais essenciais. Houve várias discussões, brigas ferrenhas, até morte, em nome de discussões teológicas, mas aí já estavam envolvidas questões políticas, né? Então, não somente a questão teológica. Teve um tempo, por exemplo, no século IV, nessa discussão da Trindade, que um teólogo que é da Turquia, não falha a memória, Basílio de Cesareia, ou Gregório de Nissa, um desses teólogos, ele diz assim, olha, a discussão ficou tão forte nas ruas, esse Ário, que atacou a pregação do bispo Alexandre, inventou até uma musiquinha para passar a teologia dele de que Jesus era criado. Como ele era um erudito, um sujeito muito intelectual, encontrou apoio em outros intelectuais da igreja, então o grupo dele era grande. Inclusive até o imperador da época começou a cair para o lado do presbítero Ário, começou a abraçar a ideia ariana. Acho que foi o próprio imperador Constantino. E aí dentro dessa discussão tem um dos grandes gigantes da igreja chamado Atanásio, apelidado de Anão Negro. Atanásio entrou também nessa discussão, era um teólogo, e através da teologia dele, o credo atanasiano, ou seja, a teologia dele que a gente segue até hoje, sobre a Trindade. Foi um dos maiores defensores da Trindade de todos os tempos. Aí diz que uma vez o imperador estava andando a cavalo pela rua, ele foi lá, segurou as rédeas do cavalo e deu uma bronca no imperador, porque o imperador estava se inclinando para a doutrina ariana. Então a discussão ficou tão grave que um desses teólogos chegou a reclamar o seguinte: se eu falo para o criado botar o banho, ele fala que o filho é gerado, que o pai é maior do que o filho. Se você vai na padaria comprar o pão, eles estão discutindo que o pai é maior do que o filho. Ele reclama disso porque a discussão teológica tomou conta da região, tomou conta da província, tomou conta de grande parte do império. A gente pensa assim, que bom se pelo menos tivesse esse interesse hoje pelo estudo da teologia. Ainda que foi negativo, né, porque o sujeito, a maioria estava aceitando a heresia ariana, mas se pelo menos tivesse isso, né, esse interesse pelo estudo da teologia, pelo assunto teológico. Mas aqui então ficou definido que o Filho é gerado pelo Pai, mas é gerado eternamente. E o Espírito? O Espírito... Está aqui. Procede com 2 S? Procede ou não procede? Processão é de proceder. Eu não entendi. Porque você tem que tirar o 2S. Pera aí, ajuda aí. Tira os 2S. Boa. A gente... Pronto. É o corretor. Agora eu vou fazer aqui, ó. É o corretor. Pronto. Eu na vida. Pronto. Processão é que procede do Pai e do Filho. Então ficou essa linguagem como a linguagem
da sã doutrina, ou a linguagem ortodoxa da doutrina da Trindade. Foi uma luta muito grande para chegar nesse aspecto aqui. Envolveu muito debate, muita guerra, muito combate, mas chegou dentro desse acordo. Na época da Idade Média, não teve muita diferença nesse contexto. Ficou definido. Chega na Idade Moderna, muitos começam a fazer a negação da Trindade, e depois alguns começam a resgatar essa doutrina. Agora vem o período depois da Reforma, né? Por exemplo, aqui na parte 2, período da pós-reforma, que é o período então da modernidade, começa a negar, e aí um dos grandes teólogos do século XX, chamado Karl Barth, ele resgata a doutrina da Trindade, mas só que ele resgata com outro nome, assim, uma outra linguagem, para tentar salvaguardar a questão da doutrina da Trindade. Ele coloca aqui o seguinte: Barth e Brunner, ou Brunner e Barth, são dois teólogos do século XX, chamaram de novo a atenção para a sua importância. Este último coloca em primeiro plano, discutindo-a em conexão com a doutrina da revelação. Aí ele coloca assim, o Pai é o revelador, Pai, o Filho, revelação. Agora essa linguagem aí, revelatura, é só, ele cria uma linguagem nossa só para se referir ao Espírito Santo. Revelatura. Então, você tem na Idade Antiga a formulação da Trindade, da doutrina da Trindade. Na Idade Média você não tem muita novidade. Na Idade Moderna começa a se negar, e depois começa aqui nesse teólogo um certo resgate, porque até então todas as doutrinas tradicionais do cristianismo a modernidade foi rejeitando, foi abandonando. E aí surge o Karl Barth, que é um dos grandes teólogos suíços, né, do século XX. Ele enfrenta essa negação e consegue resgatar um pouco, mas também não chega a resgatar tudo. E aí ficou conhecida uma nova vertente de teologia chamada de neo-ortodoxia, que é assim, a teologia antiga, tradicional, a teologia histórica. Aí veio a teologia liberal, começou a rejeitar a teologia histórica. Aí surge o Karl Barth e consegue resgatar muito da teologia antiga, mas só que ele não resgata tudo. Aí a teologia que ele desenvolve ficou conhecida como neo-ortodoxia, uma nova ortodoxia. Ortodoxia vem de doutrina reta. Então ele vai lá resgatar, mas não resgata tudo. Mas por outro lado ele consegue combater o avanço da teologia liberal e consegue resgatar muitos aspectos da teologia antiga, certo? Aí eu pulei aqui, na verdade, alguns textos que falam sobre, deixa eu ver aqui. Ah não, tá certo, vamos lá. Parte 2, a gente vai entrar ainda agora. Na parte 2 aí, fala da personalidade de Deus. Vou apagar aqui. A personalidade de Deus e a Trindade. Visto que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, podemos compreender algo da vida pessoal de Deus pela observação da personalidade do homem. Aí, lá no último parágrafo dessa parte 2, diz assim: a grande diferença da personalidade do homem, ou seja, o homem é uma pessoa, entre ambos é que o homem é unipessoal. O homem
unipessoal. Então, ao olhar para o homem, a gente entende um pouco da pessoa de Deus. Um pouco. Porque ele é uma pessoa limitada. Deus, quando concedeu para a gente essa imagem, deu para a gente o atributo de pessoa, mas deu para a gente esse atributo de pessoa de maneira limitada. Aí, quando a gente olha para Deus, que é a pessoa no sentido amplo, pleno, infinito, a gente vai encontrar em Deus um ser pessoal. Deus nos deu a imagem, nós temos o atributo de pessoa, só que somos pessoas finitas. Não corresponde à totalidade da ideia de pessoa. Em Deus, a gente tem a pessoa infinita e se descobre a partir dos dados das Escrituras que essa pessoa não é unipessoal, é tripessoal. Em virtude, o slide pulando, em virtude da existência tripessoal de Deus, há uma infinita plenitude da vida divina nele. Paulo fala desse pleroma, dessa plenitude da divindade, em vista do fato de que há 3 pessoas em Deus. Dizer que Deus é pessoal é melhor do que falar que ele é uma pessoa. Se lembra quando a gente iniciou, eu perguntei aquela pegadinha: Deus é uma pessoa? Não. Essa linguagem não cabe em Deus, porque Deus é tripessoal. A linguagem que cabe para Deus é pessoal. Deus não é uma pessoa. Então, quando eu falo assim, Deus é uma pessoa, eu não estou correspondendo à realidade de Deus, porque eu estou dando a ele só uma pessoa, e ele tem 3. É uma unidade, é uma essência e 3 pessoas. Aí, quais são? Você só vai conhecer uma delas. Não, você vai conhecer o Pai, mas na pessoa do Filho. Espírito Santo. Também, você vai ver o Espírito Santo na pessoa do Filho. E se contente com isso, pelo amor de Deus. Você vai querer também ver o Espírito Santo? Não, acho que estou mais resolvido. Tá. É porque fala que ele é Espírito, né? Aí tá certo. Deus não fala, acho que é uma parte da Bíblia, não lembro qual, mas que se a pessoa visse ele, ela certamente... Sim, consumida. Então, mas se você já... Isaías. E você vê Deus, significa que você vai ter a segunda morte. Vai sumir. Pô, vocês também estão querendo complicar a coisa. Se a linguagem humana não... se a linguagem humana é difícil de descrever essas realidades, quando a gente começa a fazer esse nível de reflexão que não tem nem na linguagem bíblica, aí piora as coisas. Sim, é errado porque antes do período da Reforma, aquela discussão sobre a Trindade, o desenvolvimento, surgiu várias heresias que negavam a Trindade, e uma delas trazia esse pensamento, que era o sabelianismo. Um sujeito, um teólogo chamado Sabélio, ele tentou resolver a questão da Trindade. E aí ele pensou o seguinte sobre essa questão: bom, existe a Trindade, mas a Trindade de modalidade. Ele resolveu a questão. Não, existe a Trindade, vocês estão discutindo aí, mas existe a Trindade. Só que a Trindade é assim: no Antigo Testamento ele se revelou como Pai. No Novo Testamento se revelou como Filho. E depois ele se revelou como Espírito. Então é uma pessoa e 3 modalidades.
Na verdade, não são 3 pessoas, dizia ele. São 3 modalidades de manifestação. Há um Deus que se manifestou como Pai, depois como Filho e depois como Espírito Santo. Nós não temos 3 pessoas. Aí ele usava a seguinte ilustração: olha, num relacionamento você é pai, no outro relacionamento você é filho, no outro relacionamento você é avô. Estamos falando de quantas pessoas? Uma. Mas quando se fala do filho, ele é pai. Quando se fala do pai dele, ele é filho. Quando fala do filho dele, ele é avô. Então, quem tem neto aqui? Quem tem neto aqui? Você tem neto? Vocês têm neto, não tem? Então você ao mesmo tempo pai, você é avô e você é filho. E estamos falando só de você. E se contente de ser um só, pô. Já dá para ser bisavô? 4 manifestações. Ele usava o sabelianismo usava essa linguagem para dizer sobre a Trindade. Não estamos falando de 3 pessoas, estamos falando de 3 manifestações. De manifestação que eu falo no sentido de estar, não nesse sentido de uma pessoa ser várias coisas. É como se, não sei se para quem não está é a palavra certa, mas como se fosse dividido mesmo. Não sei explicar. Mas não é só você não, ninguém sabe explicar isso. Tente entender, você vai perder a mente. Tente negar, tu vai perder a salvação, hein? O que é Trindade, então? O que é? A gente vai chegar lá, pô. Você quer uma solução fácil, né? Não. Eu vou te dar a solução. Não vai não, mas não vai mesmo. Você vai ficar a madrugada na vigília. As provas bíblicas. Tentaram não achar no Antigo Testamento as provas bíblicas da Trindade. Alguém tentou achar na língua Jeová e Elohim. Como ele parece como Jeová e também como Elohim, então alguém tentou achar aí a prova da Trindade. Mas é totalmente sem fundamento. Aí tem aquela segunda que a gente até falou aqui do plural de Deus, do Elohim, que é deuses, mas também não tem como sustentar a situação. Ó, ele coloca aqui: tem-se visto por várias tem-se visto por vezes provas da Trindade na distinção entre Jeová e Elohim. Aí depois também Elohim, e aí essa última, para dizer o mínimo, é duvidosa. Então nem Jeová e Elohim dá para embasar a Trindade, e nem Elohim, que é plural de Deus, é muito duvidoso. Agora, quais são 2 textos do Antigo Testamento que podem indicar o vestígio da Trindade? Na criação do homem, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E segundo, é na Torre de Babel, quando Gênesis capítulo 11, o próprio Deus fala assim: desçamos, e aí desçamos no sentido de ver ali a construção da Torre de Babel. Nessas 2 linguagens, o autor coloca como algo mais provável para vestígios da Trindade. Aí está aqui, ó, Gênesis 1:26 e Gênesis 11:7. E também um outro vestígio da Trindade no Antigo Testamento é colocada na manifestação do anjo de Jeová. Indicações mais claras dessa distinção pessoal acham-se nas passagens que se referem ao anjo de Jeová, que por um lado é identificado com Jeová e por outro distingue-se dele. Por exemplo, aquela ocasião em que os anjos, parece 3 anjos a Abraão, e esses anjos são colocados como o Senhor. O Senhor falou a Abraão, o Senhor falou a Abraão. Mas aí você lê que são 3 anjos, o anjo do Senhor que aparece ali. E aí o autor coloca como um texto que aponta para um vestígio também. Veja que também não é conclusivo. São vestígios que vão apontar nessa direção. E o Novo Testamento? No Novo Testamento a gente começa a ter provas mais claras. E por causa do tempo a gente vai pular aqui logo para o batismo de Jesus. No Antigo Testamento, as provas.
No Antigo Testamento, quem é o Redentor? O Pai. No Novo Testamento, quem é o Redentor? O Filho. Aí no Novo Testamento, no Antigo Testamento, Deus está habitando pelo seu Espírito, Deus está habitando nos corações do seu povo, junto com o seu povo. No Novo Testamento, quem habita no coração da igreja é o Espírito, inclusive é o nosso intercessor. Então, veja como é que você está vendo as três pessoas. E aí uma prova mais assim, clara nesse sentido, é o próprio batismo de Jesus. Ali no batismo de Jesus, as três pessoas aparecem naquela ocasião. O Pai aparece na voz, o Filho aparece encarnado e o Espírito Santo aparece corporificado. Então ali as três pessoas da Trindade estão sendo vistas juntas. E agora tem um texto que é interessantíssimo sobre a questão da Trindade também. Se lembra Isaías capítulo 6? Que fala, Santo, 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 toda a terra está cheia da sua glória. Esse texto está falando de quem? Isaías capítulo 6. De Deus, não é? Isso, beleza. Mas lá no final do livro de João, onde João está falando da pessoa de Jesus, que ele é o Filho de Deus, o Salvador e tudo mais, ele aplica esse mesmo tempo a quê? Esse mesmo texto a quem? A Jesus. João fala assim, e quando Isaías viu a glória dele, está falando de Jesus, está falando do Pai não, e quando Isaías viu a glória dele, é o texto de Isaías 6. Então a glória ali, no Isaías 6, é a do Pai. Mas ao mesmo tempo, em João, essa glória é do Filho. E lá no capítulo 28 de Atos, esse texto aparece em relação à pessoa do Espírito Santo. Paulo está discutindo com os judeus sobre a questão da salvação, ele está preso em Roma, e aí muitos começam a acreditar, outros rejeitam. Aí Paulo usa esse texto falando assim, e bem disse Isaías acerca deles, pelo Espírito Santo. A glória agora é de quem? Do Espírito Santo. É um texto, mas é aplicado nas três pessoas. Na do Pai, na do Filho e na do Espírito Santo. Agora, na exposição da Trindade, para a gente finalizar, que já é 10 horas, o ser de Deus, então, como que a gente pode definir o ser de Deus, numa linguagem específica? Ele é uma essência, certo? E três pessoas. Então, esqueci seu nome, Raíssa. Como que ele define a Trindade? Como que a gente define a Trindade? A Trindade é uma essência e três pessoas. As três pessoas comungam da mesma essência, certo? As três pessoas comungam da mesma essência, e a mesma essência aparece nas três pessoas. Como que a gente define a Trindade então? Uma essência e três pessoas. O que significa aqui? Unidade. Então, Deus é único. Mas a gente também tem em Deus diversidade. Como que se entende isso aqui racionalmente? Esquece. Pode esquecer, só glorifica.
Não tem como entender. Ninguém até hoje conseguiu resolver e nem vai resolver. Porque nós estamos falando de um ser que está para além da nossa compreensão. Muitas ilustrações foram tentadas, usando na fauna, na flora, é totalmente rejeitável. Outros tentaram achar na psicologia humana, Agostinho, você lembra que ele estava escrevendo, tentando achar e tentando descrever a Trindade? Ele achou na psicologia humana, porque ele fez o raciocínio pelo menos certo. Bom, se o homem é a imagem e semelhança de Deus, a gente não tem que achar em nenhuma outra criatura uma ilustração, tem que ser no homem. Então ele achava na psicologia humana memória, afeto e vontade. Tentava usar essa ilustração para se referir à Trindade. Mas isso resolve? Não resolve. A gente pode até dizer, o homem tem uma essência, e essa essência aparece aonde? Na memória, no afeto e sentimento e na vontade. Mas você fica satisfeito com isso? Não dá. Aí o outro teólogo, se não me falha a memória, Jonathan Edwards, tentou achar no amor uma ilustração para a Trindade. E qual era a ilustração dele? No amor a gente tem o amante, não o amante no sentido negativo, tá? O amante, o amado e o amor. 3 em 1. Também não resolve a questão. Então de lá para cá, várias foram usadas, continua sendo usada, e nenhuma delas vai resolver essa equação aqui do ser de Deus. Então o ser de Deus se descreve, se a gente pode usar essa linguagem, dessa forma. O que é a Trindade? Uma essência e 3 pessoas. Me explica aí. Eu vou ali e já volto. Não vai explicar nunca. Você vai usar termos técnicos, você vai usar a elaboração da Trindade, mas ainda assim será insuficiente, porque ultrapassa a nossa capacidade de racionalizar. A gente vai definindo até certo ponto e para. Continua um mistério inatingível e inalcançável. Ok? Então, vamos encerrar aqui. Alguém vai fazer essa oração? Alguém pode fazer? Amém? Encerrar? Pode ser. Senhor, muito obrigado por esse momento. Muito obrigado pelo conhecimento que o Senhor está proporcionando para a gente. Sim, ó Deus. Te glorifica por isso, porque a cada dia a gente te conhece mais. Eu sei que a gente não consegue te conhecer na essência, mas a gente consegue perceber e ter conhecimento do teu mover. E isso para a gente já é ótimo, porque faz a gente amadurecer. Sim, ó Deus. Então, em nome de Jesus, que o Senhor continue colocando nos nossos corações esse desejo de te conhecer, esse desejo de estudar, sabe, a sua palavra, Senhor. Porque a gente sabe também que a gente depende até de você para a gente poder buscar conhecimento e crescer nisso. Em nome de Jesus, fica com a gente, Senhor, e continue abençoando nossas aulas, em nome de Jesus. Amém. Bem, gente, então essa matéria acaba aqui. Vocês não fizeram a divisão do trabalho? Então vocês vão. Oi? Vocês fazem o seguinte: cada um vai fazer um trabalhinho desses 2 temas. E dupla. Pode ser duplo, pode ser duplo. Aí vocês mandam para mim no WhatsApp. Professor, trabalhinho significa o quê? 10 vezes. Pode ser. Pode ser 10 para uma e 10 para outra, né? 10 linhas, mais linhas. Esse pode ser lindo, só para gente certo. Mas é bem certo. Só um resumo. Só um resumo claro. Atributos comunicáveis e Trindade. Tá. Trindade vai ser Não vai. 10 linhazinhas. Trindade. Trindade vai botar. O ser de Deus, uma essência e 3 pessoas. Trindade, 3 linhas. E o outro? Você pode refletir, ó, Trindade, porque existem em outras religiões Trindade também. Hinduísmo, Trindade nos deuses egípcios. Isso dá um certo vestígio do homem tentando achar um Deus trino. Entendeu? Legal pra caramba também. Se fizer, não dá para refletir nesse ponto, mas
Mas busca na internet para você ver só. Essa é a última aula. É. Uhul! É um teminha Tá. que a gente vai no abstrato, Então, acabando. para descer é pouco. Penso. Meu queridão,